Olá, olá, olha quem está de volta! Estamos aqui para a rapidinha de hoje. É isso mesmo, é a nossa live rápida e cheia de conteúdo. Estamos de volta e você sabe que a gente está aí uma sequência de lives falando sobre as funções ou para que serve o sexo. Na live de ontem, nós falamos sobre a primeira função. Nós já vamos sem demora começar, né? Eu nem me apresentei, já comecei falando aqui, porque aqui a intenção é essa mesmo, que essa live seja uma live rápida, de conteúdo para você, conteúdo transformador, e que você já comece a pensar no dia, coloque em prática. Essa sempre é a nossa meta e nosso objetivo aqui. Então, ontem nós falamos um pouquinho sobre a primeira função, ou sobre para que serve o sexo, a primeira função do sexo. E a gente falou sobre a questão de seccionar, de cortar, porque o sexo vem para tirar a pessoa do registro infantil, porque chegamos à conclusão que quem faz sexo é adulto, e um adulto saudável, em plena função, ele está ali gerindo, né, tanto a sua sexualidade quanto a sua vida financeira, e ele está pronto, pelo menos deveria estar pronto, para fazer sexo. Então, a primeira identificação de um adulto pronto para ter uma vida sexual plena e saudável é essa, é ele ter conseguido cortar esses laços infantis que o prende, os laços que prendem ele, que prendem essa pessoa à família de origem. Então, a pessoa que ela não consegue ter uma diferenciação, se entender como um indivíduo diferente, ela tá tão emaranhada ali no seu sistema familiar, parece tudo a mesma coisa, né? A pessoa que ela tá sempre muito envolvida nas questões da família de origem, ela que tá muito ligada tanto emocionalmente quanto financeiramente a essa família de origem, ela vai apresentar algumas questões e algumas dificuldades na sua sexualidade, em viver essa sexualidade de forma plena. E hoje nós vamos para a segunda função do sexo, que é a segunda função é unir. Quando a gente entende que num primeiro momento o sexo vem para fazer esse corte, né, do cordão umbilical lá da família de origem, agora nesse segundo momento ele vem para unir. Unir com quem? Unir com essa nova pessoa, unir com o outro. Essa tendência de ir para frente, de se relacionar, né? Que é um dos objetivos da nossa sexualidade. Então, o sexo, ele é entrega e conexão. E aí a gente já começa a identificar alguns padrões, algumas questões também que dificultam que a pessoa viva de forma plena nesta segunda função, que é o quê? É a autorização. Aí você pergunta, como assim? Existem pessoas presas que não têm autorização? Quando a gente fala de uma abordagem sistêmica, a gente olha para essas autorizações familiares, como essa família ela vem em gerações vivendo essa sua sexualidade, porque, como eu disse ontem, a gente aprende dentro da nossa família. Então, se é uma família onde as pessoas têm muita dificuldade de se relacionar, existem muitos divórcios, ou existem casamentos que estão ali há muitos anos, mas não existe conexão, então a gente vê aí um padrão de desconexão nessa família. E aí o indivíduo traz essas vozes, né? Essa reprodução de falas de relacionamentos que não deram certo. E daí a gente vê uma falta de autorização, porque a gente procura se identificar com os nossos, né? Então, se dentro do meu sistema eu vejo que a sexualidade não é algo bem-vindo ou bem vivido, que as relações estão sempre cortadas ou estremecidas, é aquilo que eu tenho a tendência de repetir se eu não começo a entender, né, e a moldar esse sistema que já está pré-estabelecido, né? Então a gente entende que para que o sexo possa cumprir essa segunda função, que é a função de unir com o outro, a pessoa precisa ter essa autorização familiar. Ela precisa entender que dentro do sistema dela isso é algo permitido. Que essas relações dentro do sistema
por muitas vezes que não dão certo, e você vai vendo e vai repetindo, quando você toma consciência disso, que aí vem essas habilidades sistêmicas, né? Que é a consciência. Logo depois, você pode negociar com o seu sistema aquilo que você acha que é viável para você, que faz sentido na sua vida. E logo depois, o terceiro passo, que é o movimento. Então aqui a gente traz essa consciência para você. Ontem você já se conscientizou de uma função do sexo. Será que você já tinha parado para pensar sobre isso? E hoje a gente está falando sobre essa segunda função do sexo, que é a questão de unir. E aí eu pergunto para você, eu te levo a um pensamento no dia de hoje. Quando você para dar uma analisada aí no seu sistema familiar, para dar uma olhada, como são essas relações? Como são os casamentos? Como acontece essa troca dentro do seu sistema? Você vê aí uma sequência de casais que vivem felizes, que vivem realizados, que vivem plenos, ou existe uma sequência de cortes, de bloqueios, uma sequência de relacionamentos que não se firmam? Tudo isso influencia. Nunca tinha parado para pensar, né? Nunca tinha parado para analisar isso? Então, é um bom motivo para você pensar. E aí, essas vozes familiares, a gente chama de vozes familiares, que têm te acompanhado durante a sua vida adulta plena, a sua vida ativa. O que essas vozes dizem para você sobre relacionamentos, sobre sexo, sobre sexualidade? Se você quiser, te convido a fazer um exercício, pega um papel, uma caneta aí e anota. O que você ouviu desde criança sobre sexualidade, sobre sexo dentro da sua família, sobre casamento, sobre essa união, essa conexão. E aí, a partir dessas vozes aí que você vem ouvindo ao decorrer dos anos, você pode ter um bom parâmetro de como você tem vivido a sua sexualidade. Se de forma saudável, se você tem essa liberação, se você tem essa autorização familiar para seguir, para caminhar para a vida, ou se você está como muita gente que chega aqui para mim, se sentindo bloqueada. Às vezes encontra uma pessoa muito bacana, às vezes está num relacionamento muito legal, mas não consegue ter esse nível de entrega, ter esse nível de conexão e vai sentindo esse afastamento ao longo dos anos, ao longo do relacionamento, até ver o relacionamento ruir. Então, em que lugar você está? Você é essa pessoa que consegue se entregar, consegue ter conexão. E eu estou falando aqui a longo prazo, né? Porque tem muita gente que tem esses encontros furtivos, que sai, que se relaciona. Mas quando é um relacionamento aí que exige raízes, aí sim, ela já se depara, a pessoa se depara com essa dificuldade de criar esse laço, de criar essa conexão. Isso faz sentido para você? Essa foi a nossa rapidinha de hoje, falando sobre as funções do sexo. E para ter mais informações, para continuar com a gente, já segue. Quem já segue já sabe que aqui as nossas lives são assim, elas são rápidas, cheias de conteúdo. Eu sei que você ficou aí pensando em tudo que a gente conversou e fica à vontade para colocar aqui nos comentários a sua opinião. E a gente se encontra com mais live, com mais conteúdo. Então, clique em seguir e vamos juntas, porque eu tô preparando tanta coisa boa para você, tanto conteúdo legal que você não tem nem ideia. E eu conto com você. Uma feliz sexta-feira para você, que você consiga viver o seu dia de uma forma sensacional e a gente se vê amanhã. Tchau!